Então vamos dar continuidade para conhecer melhor a interface do Excel. Então vamos aqui para a tela, vou abrir o Excel, já tem um atalho aqui na barra de tarefas, posso clicar no menu iniciar, clicar em uma letra e clicar na letra E de Excel, ou eu posso também clicar e arrastar e jogar ele aqui, criando um atalho na área de trabalho. Qualquer uma dessas formas estaria correto. Vai abrir, vou pedir para criar uma planilha nova em branco e está aqui o Excel com todas essas funções aqui que assustam um pouco de início, mas para simplificar a gente e para ajudar também na visualização, a gente vai entrar aqui no slide com um zoom melhor para vocês verem melhor. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que nós temos, aqui na parte de cima, onde está aqui de vermelho, é a barra de título, onde a gente vai ver o nome do documento, no nome da planilha, né, na verdade. E essa chavinha, ela é diferente, ela apareceu agora na última versão do Excel. Ou seja, se você não está com a última versão, que é a versão Excel 365, se você tiver aí com a 2016, 2019 ou alguma coisa assim, você não vai ter essa função aqui ainda. Mas a partir do momento que você compra o Excel original e baixa a última versão mais recente, aí você vai virando ela aqui e você sincroniza com o seu OneDrive, que é a ferramenta de armazenamento da Microsoft, que você usa o seu e-mail, aquele e-mail que é @hotmail.com, @outlook.com, que são os e-mails da Microsoft, tá? Continuando, nós temos aqui a antiga barra de menus, né, nas versões anteriores, principalmente para quem já veio lá de trás, da versão 2010, 2013, eram menus, né? A gente clicava e ele descia a lista. Hoje são abas. A gente clica em algumas dessas abas, por exemplo, aqui está na página inicial, e logo mais embaixo tem a barra de ferramentas. Agora notem que esse espaço aqui todo, ele é da barra de ferramentas, mas é uma barra de ferramentas diferente para cada aba que a gente clica. Vamos voltar aqui para o Excel brevemente. Ó, só para demonstrar. Se eu estou aqui e clico na aba inserir, reparem o que vai acontecer com essas ferramentas. Mudaram. Layout da página. As ferramentas mudaram. Ou seja, cada uma dessas abas tem uma barra de ferramentas própria. Ou seja, é muita coisa, é muito conteúdo, é muita ferramenta. Mas como eu mencionei antes, não se assustem, tá, pessoal? Então vamos continuar aqui. Para a gente se localizar mais facilmente dentro das barras de ferramentas, notem que elas são divididas, ó. Tem uma seção aqui, tem outro tracinho aqui, e elas vão ali tendo uns grupos que a gente chama de seções. Por exemplo, essa primeira seção aqui, o nome da seção está aqui embaixo, que é a seção desfazer. Aí tem essas duas ferramentas, que é o botão de desfazer ou refazer. E já aqui na outra seção, qual é o nome da seção? Está aqui embaixo, ó, área de transferência. E as ferramentas são essas. A próxima seção é a seção fonte. Ou seja, se eu disser, clique na aba página inicial e lá na seção fonte vai ter a ferramenta de deixar a letra em negrito. Então você não vai procurar aqui, nem vai procurar aqui. Quando eu falei que está na seção fonte, então você já vai buscar nesse grupo de ferramentas aqui da barra. Tudo isso facilita. Então, como eu havia mencionado, né, tem os nomes das seções e cada seção tem as suas respectivas ferramentas. E assim a gente consegue se localizar. É uma espécie de endereço, né, para ficar mais rápido. E falando em endereço, nós temos aqui a caixa de nome. Esse é o nome oficial dela, né? Eu pessoalmente gosto de chamar de barra de endereço e vocês vão entender por que daqui a pouco, tá? Aqui na sequência nós temos a barra de funções e aqui ao lado nesse espaço em branco é a barra de fórmulas.
A gente vai saber o que são funções, a gente vai saber o que são fórmulas, endereços, logo mais. Por enquanto a gente está só conhecendo a interface, tá? E quando a gente de fato está no Excel, nós temos aqui a área de trabalho do Excel. E notem que, e aqui agora eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, que essa é uma das partes mais importantes para quem está começando do zero para entender o Excel. Se você não prestar atenção, se você não entender essa próxima explicação que eu vou dar agora, tudo que eu vou falar depois vai depender dessa explicação aqui. Então, fique atento, desliga as notificações do celular e foco. Então, olhos abertos, pessoal. Então, tem aqui a área de trabalho, como eu estava falando. E notem que tem aqui umas colunas e que cada uma dessas colunas ela tem uma letra. Por exemplo, tem a coluna A, tem a coluna B, tem a coluna C e assim por diante. As colunas elas são verticais, estão em pé e são as letras. E as linhas, as linhas são horizontais, né? A linha 1, linha 2, linha 3 são os números. Então, as colunas são as letras, as linhas são os números. Mas por que isso é importante? Bem, quando a gente clica em algum desses quadradinhos, que a gente agora vai chamar pelo nome correto, que são as células, cada um desses quadradinhos, ou seja, cada uma dessas células, são campos individuais, onde a gente pode preencher com informações. E quando a gente clica em uma, a gente nota que é o quê? Que ela é simplesmente o encontro de uma coluna com uma linha. Por exemplo, a primeira que nós estamos aqui, que está selecionada de vermelho. Nesse caso específico, olha lá, a gente viu que ela está na coluna A, não é isso? E qual é a linha, pessoal? Qual é a linha que ela se encontra? É na linha 1, não é isso? Bem fácil, tá? Não é difícil isso aqui. E agora a gente vai entender o que é o endereço que eu falei agora um minuto atrás, quando eu estava falando sobre a barra de endereços. O endereço é que cada uma das células, cada um desses quadradinhos aqui, possui um endereço formado pela letra da coluna e o número da linha. Então, se essa célula que eu selecionei aqui, que é a primeira de todas, ela está na coluna A e na linha 1, então o endereço dela vai se chamar A1. Essa é a célula A1. Se eu disser, ó, clica na célula A1, você já vai saber que é o quadradinho da linha da coluna A que está na linha 1. É somente isso. Então vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Olha só. A célula está selecionada. Qual é o endereço, se eu lhe perguntasse agora? Qual é o endereço então dessa célula? Ficou fácil, não ficou? A gente já vai saber que está na coluna B, na linha 3. Ela é a célula B3. Simples assim. Por último aqui, só para a gente encerrar. E essa célula aqui a gente está na coluna E, na linha 8. Então, essa célula vai ser a célula E8. É só isso, tá? Agora reparem na barra de endereço ali, lá no cantinho, para você não ter que ficar olhando as colunas e as linhas, quando você tiver com uma célula selecionada, você pode simplesmente clicar em qualquer uma delas e olhar lá no cantinho, que já vai dizer qual é o endereço da célula, tá? Já vai mostrar automaticamente, isso aí vai lhe poupar tempo. Aqui embaixo, descendo aqui, né, depois da área de trabalho aqui no finalzinho, no rodapé do Excel, nós temos uma barra de navegação. E essa barra ela serve para que eu possa trocar de planilha num único, é possível como se fossem páginas, mas não são necessariamente páginas, a gente vai ver isso logo mais. Eu posso ter várias planilhas dentro de uma mesma pasta de Excel, e onde eu posso adicionar, remover, mudar a ordem que elas aparecem. A gente vai ver com mais detalhes quando a gente chegar nessa parte. E uma coisa muito importante que a gente vai ver na nossa próxima aula são as operações matemáticas dentro do Excel.
como é que a gente começa a fazer então contas no Excel? Para isso a gente precisa saber das operações matemáticas. Então, vejo você na próxima aula.